Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar, à medida que o pessoal vai entrando. Vamos vai lá. pegando aí pelo... Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Sequetti, sou sócio aqui da BlackBridge Financial. Nós somos um escritório focado no público private da XP, tá? E eu sou responsável pela área de alocação de fundos aqui do escritório. Vou estar junto aqui com o Marc Gauthier, que é um dos sócios fundadores do escritório. A gente vai estar em conjunto conversando, batendo esse bate-papo com o Eduardo Carvalho, né? Que é sócio, acho, fundador da Pacífico e gestor responsável pelo fundo macro da casa. Estamos falando também com a Marcela, que é da área comercial aí da Pacífico, né, Marcela? Isso aí. Prazer aí todo mundo. Primeiro eu quero agradecer você, Marcelo, Eduardo, pelo convite, por ter aceito o convite, falar direto dos nossos clientes. E se vocês puderem se apresentar um pouco a casa, o Eduardo falar um pouco dele também, do time de vocês. Tá bom. Eu vou passar aqui para o Eduardo e acho que em nome da Pacífico agradecer o espaço aí, o convite. Acho que é importante a gente estar junto nesse momento aí tão crítico. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Maravilha. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Pronto. Vamos lá. Meu nome é Eduardo, eu sou, então, como o Daniel já falou, sócio fundador da Pacífico, gestor do Pacífico Macro. A Pacífico criada o Pacífico Macro, né? A gente começou em 2015, 5 anos. A casa gere, o Pacífico Macro tem 1,5 bi sob gestão, a casa gere 3 bi e pouco. Além do Pacífico Macro, a gente tem os mandatos de renda variável, né? A área tocada pelo Carlos Eduardo Ramos, 2 produtos, o Pacífico Ações e o Pacífico LB. Tá? Então, aí soma esse patrimônio. Interessante falar agora, nesse momento de crise, né? A gente já viu várias, apesar da gestão do Pacífico Macro ter começado em 2015, a equipe que toca esse fundo, né? Somos o Felipe, o Daniel e eu, a gente faz isso desde 98 juntos, então já são 22 anos. A gente antes era responsável pela gestão toda do Opportunity, tá? Que até hoje continua sendo uma das maiores casas de gestão independente do Brasil. Hoje tem outra equipe lá que toca os fundos que eram nossos. Então, já, na verdade, até naquela época, em 98, quando eu comecei, crise era até a normalidade, né? A gente vinha da crise da Ásia em 97, teve crise da Rússia, desvalorização do rublo em 98, crise do real aqui em 99, 2001, crise da Argentina, racionamento de energia aqui, 2002, a eleição do Lula, e lá naquela época era prêmio de risco 3.000 pontos, né? Hoje em dia são 300, então realmente é outra magnitude. 2008, que foi, acho que a maior crise que eu já vivi, né, nesses 22 anos, e foi bem maior do que essa atual, né? O pessoal comparando muito o que a gente está vivendo agora com 2008. 2008 foi pior, o S&P chegou a cair 50%, né? Como se o S&P tivesse que cair mais 40% do que está hoje. Lá, talvez a diferença é que lá, apesar de ter sido uma crise pior, ela foi mais lenta, né? Acho que o ineditismo do que a gente está vendo agora é a rapidez com que isso aconteceu. Aconteceu tudo em um mês, praticamente, né? No mês de março. A crise de 2008 teve, enfim, 1 ano aí de construção até o low do mercado. Então, de fato, em termos de rapidez, essa crise é inédita. Crise é crise porque vem do nada, né? De forma inesperada. Se fosse um tema mapeado, não seria crise, como foi, né? Um vírus que não estava muito no radar de todo mundo. Então, queda muito rápida, portanto, níveis de volatilidade, aí sim, históricos. Então, repito, a gente já viu crises piores, mas em termos de velocidade, portanto, de volatilidade, essa foi realmente inédita. A intensidade, eu diria que nem foi tanto. A gente já viu crises até piores que essa, né? Mas a velocidade foi sem precedentes dessa vez. Exatamente, é isso. A gente no Pacífico Macro, em termos de gestão, nesse mês de março, o fundo caiu 2, tá? Então a gente já teve vários outros meses desse tipo.
em crises muito menores. Então, acho que a gente conseguiu proteger muito bem o portfólio, tá? Eu acho que esse é o primeiro recado, né? Eu pensei aqui de falar para vocês 3 pontos, né? Primeiro sobre gestão, depois, na verdade, e desdobrar em 2 a parte de cenário. Primeiro Claro, de gestão. vamos, isso aí a gente tem um rol de perguntas, e aí eu vou querer entrar nessa questão um pouco da gestão, do que vocês estão fazendo, até para a gente ir num raciocínio aqui com as perguntas, entendeu? Primeira pergunta aí, o Daniel tem uma delas. Quer começar, Daniel? Claro, claro. Primeiro, só falando um pouco da casa, eu sei que vocês são 3 gestores, sabe? Você é o responsável pela parte de gestão do fundo macro, né? Isso, somos 3 gestores responsáveis pelo fundo macro. Os 3 pelo fundo macro. Isso, a área de bolsa tem outros 3 gestores. Perfeito. Como funciona o fundo essa macro cogestão? Caixinha, como funciona no fundo macro de vocês? A gestão. Perdão, Mark, podia repetir? Não, no fundo macro, como funciona a gestão para vocês? São caixinhas? Eu tenho um gestor que cuida de câmbio, um que cuida de bolsa, outro de commodities. Como vocês separam isso no fundo macro? Perfeito, vamos lá. O Pacífico Macro, como diz o nome, né, é fundo multimercado macro, então toda a posição deriva no cenário macro. Então, os 3 gestores são responsáveis pela primeira etapa do processo, que é a definição do cenário, tá? O comitê macro. Isso é feito em grupo, nós 3, junto com a equipe de analistas, tá? Para a gente, pessoal, cenário macro não é um cenário absoluto. Então, se eu disser aqui que eu estou projetando -1 para o PIB do Brasil, e isso for o consenso do mercado, eu teria um cenário neutro, tá? Para a gente, quando a gente define cenário macro, e essa primeira etapa em comitê, a gente tenta ver da onde virá surpresa em relação ao consenso, tá? Ou seja, o que a média do mercado espera e se tem mais chance da surpresa vir de um lado ou do outro. Por que a gente trabalha assim? Porque é nessa direção que os preços caminharão, tá? E, portanto, é nessa direção que a gente tem que se posicionar. A gente define esse cenário para uma série de variáveis, tá? A gente sempre está olhando, Mark, para um horizonte aí de 6 meses, tá? Então, a gente tem um horizonte de gestão, um horizonte de montar investimentos um pouco mais curto, tá? Isso por acreditar que horizontes longos demais não são tão tangíveis, não são palpáveis, tá? Aquele longo prazo que nunca chega, o gabarito não existe. Então, a gente prefere fazer uma gestão um pouco mais rápida. A gente tem um horizonte de 6 meses, que eu acho que para o cliente, dada aí uma taxa de acerto, se resume num horizonte de investimento aí em torno de 2 anos, tá? 1 ano e meio a 3 anos. Tá? Então, esse comitê macro, ele trabalha em grupo. Em seguida, Mark, nós 3 gestores, cada um é responsável por um tipo de ativo. Tá? Então, eu vou implementar o cenário do grupo nos mercados de renda fixa, tá? O Daniel nos mercados de moeda e o Felipe nos mercados de bolsa de renda variável. A gente usa bastante renda variável no Pacífico Macro também, claro que de forma macro, ou seja, a gente terá bolsa no fundo se isso for compatível com o cenário macro. Se for o caso, a gente aí sim pode usar toda a estrutura de renda variável da Pacífico, né, que são outros 8 profissionais, outros 3 gestores e analistas, para saber se no Pacífico Macro a gente quer ter ações bolsa via single names, via ações ou via o próprio índice. Tá? Então, a gente usa aí todos os instrumentos disponíveis, mas sempre pensando em cenário macro. Tá? Acaba que, em termos de processo, e acho que gestão é processo, o Pacífico Macro é um fundo relativamente rápido. Tá? Porque a gente tenta sempre identificar, como eu falei, desvios em relação ao consenso, surpresas em relação ao que a média do mercado espera. E eu acho que esse processo também que tem evitado para a gente grandes drawdowns, como foi o próprio caso desse mês de março. Por quê? Uma vez que a gente viu um cenário, montou posição e acertou, tá? Isso quer dizer que o mercado nos seguiu. E aquilo que apenas nós víamos se tornou consenso em seguida. E uma vez que isso se torna consenso, eu não estou mais vendo nada demais. Então, eu automaticamente tenho que reduzir
as minhas posições. Tá? Então, essa disciplina, eu acho que é o que explica tanto a consistência do fundo, né? De 2015 até 2019, o fundo tem um retorno de CDI mais 5,5, que é até acima do nosso objetivo de retorno, que é em torno de CDI mais 4. Com uma consistência muito grande. A gente tem uma série de estudos que a Marcela pode passar para vocês, estudos de consistência, estudos que a gente chama de alegria do investidor, né? A gente pega prazos, janelas e vê qual for o retorno dos clientes. Bastante bons, muito bons. Tá? Acho que vem dessa forma, desse processo de gestão. Um tema que acho que hoje, mais do que nunca, é importante, a gente mede risco por cálculo de estresse. Então, o Pacífico Macro se sujeita a um limite de estresse de 25 pontos. A gente não usa vol. Por quê? Porque a gente sabe que a vol muda, como vimos agora em março. Tá? Então, é um fundo que não tem objetivo de vol, é um fundo que acaba tendo uma vol em torno de 4 a 5 anualizada, tá? Mas o que limita o tamanho de posições do fundo é o controle de estresse. Tá? É sempre supor que um movimento brusco pode vir do nada, como aconteceu em março. Tá? Perfeito, Eduardo. Eu fiz essa pergunta inicial porque muitos clientes não conhecem, não sabem como funciona uma gestora, né? Obrigado pela explicação. Pensando em cenário, né? Já que você comentou que é um fundo muito rápido, consegue se mover rapidamente dependendo da mudança de cenário. Como que vocês estavam? Qual era a visão de vocês antes da crise? E aí, no momento de crise, o que vocês fizeram para ajustar, né? Para ter um resultado tão bom comparado com outros ativos, como, por exemplo, Bolsa? Boa pergunta, Daniel. Obrigado. Antes da crise, eu acho que a gente já estava para uma postura, a gente tinha acabado de migrar, tá? E aí volta a questão do processo, né, que eu mencionei agora há pouco. A gente tinha acabado de migrar para uma postura de mais cautela. No momento, por quê? Por vermos um crescimento da economia brasileira menor do que o consenso via, tá? Então, ali, final de fevereiro, antes do Carnaval, a gente projetava um crescimento da economia brasileira desse ano de apenas 1%. O mercado ainda falava de 1,5%, 2%, mais ou menos. Então, a gente já tinha cortado o risco ali de forma importante. Então, exemplo, posições de bolsa. Tá? A gente começou o ano com quase 25%, 30% em bolsa dentro do multimercado macro. Antes do Carnaval, essa posição tinha sido cortada por quase 1/3, a gente só estava com 10%. Antes do Carnaval, portanto, antes do estresse todo, a gente estava com posições, a gente tinha montado posições compradas em dólar, tá? Pelo mesmo motivo, por ser um crescimento baixo aqui, ou seja, um Banco Central cortando os juros aqui, e lá fora um crescimento mais forte, um cenário de dólar mais forte contra as outras moedas. Então, foi assim que a gente entrou na crise, foi assim que a gente entrou, respondendo a primeira parte da sua pergunta, assim que a gente entrou em março, no estresse, com posições já menores, em bolsa, menores em renda fixa e posições protegidas via compra de dólar. Logo no começo de março, e aí já passando a segunda parte da sua pergunta, logo no começo de março, a gente fez um primeiro movimento. Tá? Fizemos 2 movimentos ao longo de março. Um logo no começo, ou seja, assim que voltamos do Carnaval, e um agora no finalzinho. Primeiro movimento no começo de março, já com o tema do vírus dominando o noticiário, primeiro movimento que a gente fez, reduzimos mais ainda o risco, Daniel. Fomos para apenas 1/10 do limite de risco que o fundo pode tomar. O que fizemos? Primeiro, fomos saindo das proteções. Tá? A gente achava que as proteções, nesse nível já de medo, de receio, de vol, de preço, já não se justificavam. Né? Proteção, ela tem valor quando ninguém tem medo, né? Quando ninguém está preocupado. Então, a gente se desfez das proteções, mas a gente também se desfez até das posições a favor. Então, eu mencionei há pouco que bolsa a gente já tinha reduzido de 25 para 10. Cortamos de novo pela metade a posição em bolsa, de 10 para 5. Isso logo no começo de março. Tá? Por quê? A experiência nos mostra, Daniel, eu estava contando a nossa história, né, que a gente faz isso desde 98, que crises como essa costumam durar um pouco mais do que se espera no começo. Tá? O motivo é novo, há muita incerteza em torno do tema, a gente pode falar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem, né?
muita incerteza sobre o vírus, sobre como ele vai se disseminar, sobre como combatê-lo, sobre qual é o efeito disso na economia. Então, a gente prefere, né, a experiência nos mostra isso, ficar muito pequenininho até ter uma maior clareza de como isso tudo vai acontecer, né? A gente aprendeu que depois desses momentos, obviamente o mundo vai voltar à normalidade, algum dia, alguma hora, mas esse novo mundo, essa nova normalidade, não vai ser o mesmo mundo que havia logo antes. Vai ser um novo mundo, com algumas diferenças. Diferenças econômicas, principalmente. Mais dívida, menos crescimento, empresas melhores, empresas piores. Então, enquanto a gente está mapeando isso tudo, projetando isso tudo, medindo isso tudo, que é o papel que a gente tem feito hoje, que é um trabalho realmente muito intenso aqui o nosso, a gente prefere estar muito pequeno. Tá? Então, acho que isso foi um acerto. Isso foi o que permitiu, em março, apesar de, como a gente falou no começo, ter sido aí o movimento mais rápido da história, a gente ter uma gestão muito controlada. Tá? Acho que processo ajuda, gestão de risco ajuda. Quando a gente está falando de gestão de risco, é muito importante também lembrar coisas que, para a gente, quase que não precisa falar, porque é o base, né? É básico, mas evitar alavancagem, evitar posições excessivamente arriscadas em derivativos, em opções, coisas que às vezes o pessoal faz quando quer ganhar muito, mas que a gente sabe que uma hora ou outra esse tipo de estratégia te leva a entrar pelo cano. Tá? Então, coisas que a gente não faz. Então, voltando, eu já falei como é que a gente estava antes da crise, eu já falei o primeiro movimento no começo de março, assim que a crise começou. O segundo movimento de março, que foi semana passada, foi começar a aumentar um pouquinho o risco do fundo. Tá? Devagar. Eduardo, só interromper. Quando você começou lá no comecinho de março a desfazer de posições, né, e das proteções, como que vocês fizeram caixa para isso? Quanto de caixa tinha o fundo mais ou menos naquele momento? Então, o fundo estava com praticamente 10% de bolsa, tá? O resto todo era caixa. Nós reduzimos a bolsa para 5%, então o fundo ficou 95% em caixa. Entendi. Tá? Aproveitando um pouco dessa tua visão, a gente estava comentando aqui no escritório por que a maioria dos fundos multimercados sofreram tanto. E aí a gente pergunta, poxa, o pessoal que fala que você divide bem as caixinhas de mercados, estava muito mais posicionado em bolsa do que mercado de câmbio, mercado de índice e de juros, porque a gente viu realmente fundos que tinham uma performance muito boa, caíram muito forte nessa crise, né? Então, eu queria ter a tua visão um pouquinho sobre o mercado multimercado, em que se criou uma aura que o fundo multimercado tem os seus riscos mitigados em vários mercados, e até a gente não está vendo hoje, nessa crise, vários fundos, diversos fundos, caindo pesados. Olha, quanto a isso, o que eu teria a falar, que eu acho que pode ser útil, é relembrar a questão de como olhar para risco. Tá? E aí, como a gente já está nessa indústria há muito tempo, a gente já viu muita coisa, a gente sempre falou que quando você pensa em risco, você tem que pensar no estresse, ou seja, supor que algum dia o pior cenário acontece. Tá? E quando o pior não acontece há muito tempo, né? Eu acho que desde 2008 que a gente não tinha uma crise importante, eu acho que as pessoas esquecem disso. Tá? Há um certo relaxamento grande nos tomadores de decisão, o que leva o processo, leva a indústria, leva os gestores a, em vez de lembrar do estresse, passar a ter objetivo de volatilidade. Tá? E quando você tem objetivo de volatilidade, você é levado a tomar mais risco do que você deveria. Tá? E quando você toma mais risco do que você deveria, se tudo está bem, você ganha muito dinheiro. Tá? Até o dia que essa situação de estresse acontece, você perde muito dinheiro. Tá? Então, eu acho que, de repente, a indústria podia ter caminhado um pouco para
talvez para essa maior tranquilidade, tá? De esquecer um pouco a situação de estresse. O que a gente viveu recentemente foram apenas mini crises, né? A gente teve uma mini crise em 2018, foi a crise dos caminhoneiros. A gente teve uma mini crise em 2017, que foi o evento Joesley da JBS. Ali 2015, 2016 teve o impeachment, foi uma fase difícil, mas uma crise de verdade grande a gente não tinha acontecido. Então acho que a indústria de multimercados, se eu tivesse que apontar, né, algum aprendizado talvez que para a gente ficou, a gente notou na indústria, acho que foi isso, ter esquecido de que o risco você tem que medir via estresse, não via vol, tá? Mas eu acho que agora o pessoal vai se relembrar um pouco disso, né? Acho que muito aconteceu também por fato de historicamente, né, a maioria dos multimercados no Brasil sempre trabalhar com juros, câmbio. Acho que essa parte de renda variável é nova para muitas casas, né? Não acredito que não é o caso da Pacífico, mas para outras casas, entrando em renda variável acaba sendo uma coisa nova. Aqui, a Pacífico somos 6 sócios fundadores, né? Esses 6 sócios fundadores, metade somos de macro, metade de bolsa, de renda variável, tá? O Carlos Eduardo Ramos, que é quem toca a nossa parte de bolsa, os fundos de bolsa e a equipe de renda variável, é um dos mais antigos gestores de renda variável do Brasil, né? Ele tocava a ARX, a RX, foi o sócio fundador. Antes disso, ele foi... a gente trabalhou junto no Opportunity, então é um cara que tem 30 anos de track record. Então, eu acho que no nosso caso, acho que ter esse DNA tanto de macro quanto de bolsa, sem dúvida, ajuda. Perfeito. Você comentou que essa crise era uma crise diferente da de 2008, né? De qualquer forma, a gente teve algumas lições em 2008. O que você acha? Que tipo de lições que a gente trouxe de lá para cá? Que você vê tanto no Brasil como lá fora, os bancos centrais atuando agora no mercado? Primeiro, eu vou dizer lição para nós, gestores e investidores, tá? Então, quando a gente for falar agora mais de cenário, vocês vão ver que a nossa visão de cenário continua cautelosa, tá? Mas a nossa visão para esse momento atual, tá, de gestão, é uma visão muito otimista e confiante. Por quê? Porque crise é o momento de oportunidade, tá? Nós, como gestores, a gente está mais animado, motivado e procurando oportunidade, procurando detalhe, fazendo projeção com muito mais intensidade hoje, até do que alguns meses atrás, né? Quando você estava ali em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e até o que o cliente me perguntava, mas como é que você vai ganhar dinheiro, né? Não tem movimento, já está tudo lá em cima, o juro já caiu, não tem oportunidade, como é que vai acontecer? E, de repente, vem um movimento desse no mês de março, né? E o que mais tem é oportunidade na renda fixa, oportunidades na bolsa. E nós aqui, o time da Pacífico, a gente tem um histórico de aproveitar bem essas oportunidades, né? Eu mencionei algumas mini crises dos últimos anos, né? Como foi Caminhoneiros em 2018, Joesley, JBS em 2017, impeachment. Foram 3 momentos onde a gente, parecido com agora, a gente tinha reduzido o risco antes, então a gente sofreu muito pouco no estresse e soube aproveitar muito bem a oportunidade que veio depois, tá? Até 2008, né, para pegar uma crise grande, 2008 foi assim, para os que já estavam naquela época investindo, trabalhando. 2009, vocês devem lembrar, 2009 foi um dos melhores anos para a indústria, tá? Indústria como um todo, de bolsa, de fundos de bolsa e de multimercado. E aí eu acho que vale mencionar o produto multimercado em si, que eu acho que é um produto fantástico, justamente porque ele pode ser um dos primeiros a pegar a volta, um dos primeiros a recuperar, justamente pela sua capacidade de investir em vários mercados diferentes, inclusive no Brasil ou lá fora também, tá? Nessas outras crises, em geral, o fundo multimercado performou muito bem depois. Então, acho que, respondendo à sua pergunta, uma primeira parte será essa, tá? Lembrar que crise é um momento de oportunidade muito grande,
enfim, é o momento de estar preparado, a gente está preparado, a gente já viu isso. Então, acho que em termos de gestão, é um momento, é o que a gente quer ver, é o que a gente busca. Você estava comentando um pouquinho antes que nesse terceiro movimento vocês estavam aumentando agora um pouco a posição, certo? Exato. Você está aumentando a posição em bolsa. É isso? Não, Bolsa Brasil não, tá? Esse terceiro movimento que a gente fez semana passada foi começar a aumentar risco de forma muito lenta, principalmente no mercado de renda fixa aqui no Brasil, tá? Foi onde a gente mais aumentou. O mercado de renda fixa aqui sofreu muito, a gente estava muito pequeno, a gente estava quase de fora desse mercado e aproveitamos para entrar, tá? Alô? Caiu? Então, até já normalizou um pouco, né? O Tesouro andou recomprando títulos, andou reduzindo o risco de mercado, mas hoje, quando a gente vê essa crise, que é uma crise recessiva, na nossa visão também é uma crise deflacionária. Hoje a gente projeta uma inflação aqui no Brasil para esse ano próxima de 2,5%, tá? Que é o piso da banda, da meta. Então, se por um lado você tem um câmbio subindo, já está aí 5,20, enfim. Por outro lado, você tem preço de commodities apresentando queda muito importante. Tá? O mais claro é a gasolina, que deve levar a queda de gasolina nos postos. O câmbio subiu, mas, por outro lado, os serviços que são muito importantes para o cálculo de inflação. E eu estou falando desde o restaurante, o hotel, a barbearia, tudo isso está vazio, está fechado, não sabe quando vão abrir. Então, tudo isso tende a gerar uma pressão deflacionária grande. Então, a gente acha que o Banco Central já reduziu taxa na sua última reunião do Copom, da semana retrasada, deve reduzir novamente na próxima reunião, que é maio. Isso abriu muita oportunidade nesse mercado, principalmente nessa parte mais curta, que foi um mercado que estressou e chegou a estar supondo até alta de juros, tá? Que a gente acha que deve acontecer o contrário. Então, esse foi o primeiro ativo onde a gente aumentou o risco. Bolsa, aqui de Brasil, a gente ainda não aumentou, tá? A gente continua muito pequeno. Tá. Perfeito. Nessa parte de renda fixa que vocês aumentaram, você está falando basicamente títulos públicos, crédito privado, um pouco dos dois. O que vocês... Privado não, crédito privado não. A gente está falando soberano, título público, pré-fixado, né, juro nominal, aí de prazo de 2 anos médios, tá? 2, 3 anos. Então, pode ser uma LTN, 2, 3 anos, ou até um derivativo de LTN, né, que é o chamado DI, de mesmo prazo. Perfeito. Tá? Por que a gente não voltou à bolsa ainda? Tá? Acho que é a pergunta. Ótima pergunta. Boa. Eu acho que a pergunta barganha, né? A bolsa tá barata, sim, tá? Quando você faz conta, eu acho que as oportunidades são muitas. Então, acho que para o investidor que for realmente um investidor de longo prazo, que vai comprar hoje, não vai olhar nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a 3, nem daqui a 6 meses, eu acho que a oportunidade é excelente. Quando a gente faz gestão do Pacífico Macro, de um fundo multimercado, a gente se preocupa, como eu falei, em gerar retorno, mas também consistência. Tá? Então, para a gente, a trajetória é um tema importante também. Claro, o tamanho do buraco que a gente está enfrentando. Tá? A gente acompanha no mundo inteiro e no Brasil o crescimento da contaminação com coronavírus. Esses casos continuam aumentando, inclusive na Europa. Na Europa, na verdade, alguns países parecem estar chegando no seu topo, no pico de novos casos descobertos. Aí eu estou pensando principalmente de Itália, de Espanha, de Alemanha. Em breve, esses países devem começar a mostrar uma queda no número de novos casos. E, a partir dali, você pode começar a projetar uma flexibilização nas medidas de isolamento. Mas a verdade é que você não tem certeza exata de quando isso vai acontecer. Você não tem certeza de quando o relaxamento ocorrer, como ele vai se dar. Quer dizer, será que um belo dia você vai liberar tudo? Nos parece que não. Nos parece que a liberação, o abrandamento vai ser gradual. Tá? Algumas atividades primeiro, outras depois. Aglomerações fica por último. Então, a gente não sabe até agora até onde
vai o buraco, né? E a gente ainda também tem dificuldade de projetar com certeza em que velocidade a gente vai sair desse buraco, tá? Por esses motivos todos, isso se aplica para o Brasil também, tá? A gente tem preferido ainda não voltar à Bolsa, enquanto a gente não tiver isso um pouco mais mapeado, tá? Então, aqui no Brasil, os próximos dias, as próximas semanas, né? Aí para falar um pouco em termos práticos o que eu falei, vão ser importantes. Então, até o final dessa semana, o governador de São Paulo, né, dia 6 de abril, ele vai anunciar se as medidas de quarentena e de isolamento continuam ou não. Então, cada anúncio desses tem que ser acompanhado e botado na conta. Se o governador de São Paulo liberar o comércio a voltar a funcionar, liberar restaurante, o prejuízo será menor, tá? O buraco não será tão grande. Se ele prolongar as medidas de isolamento, o buraco será maior. E aí, note, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre o que é certo e o que é errado de ser feito em termos médicos, sanitários. Para a gente, como gestores, a gente simplesmente acompanha o que as autoridades decidem, tá? E faz o melhor investimento em função disso. Tá? Então, é isso que a gente ainda está olhando de perto e por isso que a gente ainda não voltou para a Bolsa ainda, porque ainda há muita incerteza de por quanto tempo isso tudo vai continuar. Eduardo, pegando até como um gancho aí, o que você acha desse pacote de estímulos que o governo federal tem repassado ao mercado, né, que tem anunciado, e o que você acha que o governo precisa ser feito nesse ano para a gente ter uma rápida recuperação e um crescimento novamente? Olha, eu achei as medidas boas, tá? E achei boas, achei rápidas, tá? Então, do lado monetário, o Banco Central baixou taxa Selic, baixou 0,50, né, para 3,75 e provavelmente vai continuar baixando. Está liberando compulsório, tomou uma série de medidas para aumentar a liquidez do sistema. O Tesouro recomprou título prefixado longo. Então, nesse campo, acho que a atuação foi boa. As medidas da Fazenda foram boas também. Então, o chamado Corona Voucher, né, que são esses R$600 que está todo mundo lendo na imprensa, que vai ser dado para quase 60 milhões de brasileiros. Eu acho que é uma ajuda financeira expressiva, tá? Então, acho que as medidas estão na direção correta, foram rápidas. Agora, ainda tem dúvida qual vai ser o impacto delas no crescimento econômico. Por exemplo, se eu recebo R$600 hoje e todos os restaurantes, bares e shoppings estão fechados, eu não vou gastar esse dinheiro, correto? Claro. Então, a recessão econômica será maior. Se, pelo contrário, se o shopping abre, se os restaurantes estão abertos, eu recebo R$600, eu vou gastar. Então, é isso tudo que a gente está acompanhando. Então, acho que as medidas foram boas, foram na direção certa. A incerteza grande continua sendo por quanto tempo que a gente continua preso em casa. Porque, e de novo, eu não quero expressar opinião sobre se isso está certo ou está errado, porque eu sei que isso está gerando um acalorado debate até político. Tá? A gente simplesmente observa o que as autoridades estão decidindo e ver a consequência disso. Então, o fato é que se a gente tiver que ficar em casa por mais um mês, por mais 2 meses, a conta vai ser muito maior. Se a gente tiver que ficar em casa por mais 3 meses, a recessão vai ser muito grande. Tá? Vamos falar de números. Hoje, a gente projeta que a partir de meados de abril, aos poucos, tá? Aos poucos, a partir de meados de abril, essas medidas vão sendo abrandadas. Então, uma coisa ou outra começa a abrir, de repente um restaurante funcionando metade da capacidade, de repente shopping permitindo só um número determinado de pessoas, coisas desse tipo. Ainda assim, a gente acha que o PIB no Brasil pode apresentar uma queda de 5% esse ano, que seria a maior recessão anual que a gente já teve. Tá? A conta que a gente faz é o PIB no segundo TRI cair 10%, tá? E quase tudo é recuperado em seguida. Tá? Mesmo assim, o resultado fica bastante ruim. Então, só para vocês terem uma ideia, se
a gente tiver que ficar em casa abril todo e maio todo, o buraco é maior ainda, tá? Então, por isso que eu reitero, a nossa experiência nos mostra que nessa hora é importante ser cauteloso, tá? Achar que a gente vai ter uma volta rápida, né? Como alguns economistas desenham, né? Um cenário em V, né? Uma recuperação rápida, não parece ser o caso. Então, eu acho que tem oportunidade sim para gerar ganho, né? Como eu falei, o próprio Pacífico Macro já recuperou boa parte das perdas, apostando no mercado de renda fixa. Então, oportunidade tem. O fundo multimercado consegue pegar isso. Agora, não necessariamente na Bolsa. Pode ser que a oportunidade na Bolsa ainda demore um pouquinho. Perfeito. Você acabou respondendo uma das perguntas que eu ia fazer na questão da recuperação, né? Se seria uma recuperação em V ou se está mais para uma recuperação em U, né? Um tempo maior. É verdade, Daniel. Que hoje é impossível saber, tá? Eu posso... Uhum. Tanta incerteza que eu posso fazer para você aqui um discurso otimista, dizendo que é em V, que vai ser plausível. Eu consigo argumentar bem nessa direção. Assim como eu consigo fazer para você um cenário negativo, dizendo que a gente vai ficar ainda 3, 4 meses em casa e a recessão vai ser brutal e histórica. Também seria plausível. Então, a gente, como gestor, a gente nosso papel é gerar retorno. Tá? Obviamente, primeiro, proteger o capital do cliente, e segundo, gerar retorno. Não é ser otimista, não é ser pessimista, é realmente ver a realidade como ela é. E a realidade permanece muito incerta, a gente está acompanhando todos esses detalhes, medindo a consequência de tudo que é feito, projetando em cima disso, para aos poucos, aproveitando essas oportunidades, como a gente já começou a fazer. Perfeito. Só fazer uma pergunta em relação aos estímulos que o Mark comentou. A gente está vendo, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, por exemplo, os Estados Unidos injetando 2,2 trilhões na economia, né? Olhando para o futuro, que tipo de problema que você enxerga que pode acontecer, né, com uma injeção tão grande de capital? Tá. Acho que a sua pergunta é boa e remete primeiro a um outro comentário, que seria o seguinte. Eu acho que os Estados Unidos, talvez mais do que o Brasil, tem muito mais capacidade, não só de combater essa crise, como de se sair melhor depois. Tá? Por quê? Os Estados Unidos caiu o juro já, e foi muito rápido nisso, né? O Fed baixou taxa de 1,5 para 0. O Fed está fazendo o QE, né? O chamado Quantitative Easing, que é comprar títulos, e o Fed pode, de fato, comprar título privado, coisa que o Banco Central aqui não pode, por lei. Tá? Então, o estímulo é muito maior. O Tesouro americano, né, o Congresso aprovou esse pacote que você mencionou de 10% do PIB de estímulo. Eles já estão falando para, em abril, votar um novo pacote de estímulo agora com gasto de infraestrutura. Né? O que eu quero dizer? Eles têm dinheiro para fazer isso tudo. E quando a crise acabar, lá nos Estados Unidos vai sobrar esse estímulo todo, incentivando a economia, que é uma economia produtiva, moderna, tecnológica, com mão de obra qualificada. Aqui no Brasil, infelizmente, a situação e aí, desculpe ser realista, mas a situação é muito pior. Tá? A verdade é que o dinheiro é escasso. Tá? De 2016 para cá, então, do impeachment, quando entrou o governo Temer até hoje, na verdade, o Brasil vinha fazendo dever de casa, né? Apertando o cinto, né? Arrumando seus gastos, arrumando as suas contas. E agora, no começo desse ano, parecia que a gente estava finalmente entrando numa situação de maior conforto. O nosso endividamento tinha se estabilizado, né? O endividamento subiu até quase 80% do PIB, e tinha se estabilizado, talvez começado a cair, ou seja, a gente estava botando a cabeça para fora, né? Voltando a respirar, quando vem um baque desses. Então, acaba que a situação pública, a situação do nosso governo, é muito parecida com aquela de uma família brasileira de classe média baixa, né, que vive ali querendo controlar suas contas, e quando às vezes consegue fazer seu dever de casa, enfim, aparece um infortúnio qualquer que te aperta de novo. Então, no caso do Brasil, quer dizer, esses pacotes que já foram votados, né, que a gente já mencionou, junto com a queda do PIB, devem elevar a nossa dívida como percentual do produto em 10 pontos. Então, 75% a gente projeta que vai para 85%. Tá? Então, quando acabar a crise,
o Brasil vai voltar àquela situação de aperto. O Brasil pós-crise vai ser um Brasil que vai ter que, de novo, debater assuntos como onde vamos cortar gasto ou de quem vamos aumentar imposto, né? Vai voltar aquela tensão, aquela necessidade de fazer dieta, que é aquela coisa chata, diferente dos Estados Unidos. Então, acho que os Estados Unidos, e esse é até um motivo que a gente tem cogitado, tá? Voltar a aumentar a posição de bolsa, mais bolsa nos Estados Unidos, em vez de bolsa aqui no Brasil. Tá? Acho que os Estados Unidos, como você falou, estão fazendo política, deram bastante estímulo. Isso vai permitir que eles saiam da crise. Eu acho que saiam da crise melhor também. Agora, de novo, Daniel e Mark, esse cenário todo ainda tem muita incerteza. Tá? Então, vale lembrar que os próximos passos, as próximas decisões aqui no Brasil dos governadores, do ministro da Saúde, né, das autoridades todas, vai ser muito importante para definir aí os próximos passos e qual vai ser a cara desse ano de 2020. Claro que a turbulência permanece ainda, mas por quanto tempo? E o que seriam projeções para você de câmbio, bolsa, para o final do ano? E também juros, você acha que tem espaço para cortar? Então, hoje a gente acha que se você pensar de turbulência como vol, tá? A volatilidade já caiu. Tá? A volatilidade foi uma hora 2 semanas atrás, que foi aquela semana que teve limite de baixa, né, na Bolsa 5 vezes ao longo de uma semana. De lá para cá, a volatilidade já caiu. Então, a gente já não teve mais nenhum circuit breaker acionado nem essa semana, nem na semana passada. Dito isso, a volatilidade dos mercados continua alta. Tá? A gente acha que aí, em 1 a 2 meses essa volatilidade deveria ir acalmando, tá? E no que a própria vol acalma, os preços se recuperam um pouco. Então, passando esse auge de estresse, a gente acha que o câmbio deveria voltar um pouco e a bolsa também se recuperar dos atuais níveis. Agora, para frente, como eu falei, é muito difícil fazer uma projeção hoje. A gente acha que o câmbio aqui talvez seja, né, o dólar, talvez seja quem menos volte, tá? Menos volte por quê? Porque a gente vai ter juro baixo, talvez até um pouco mais baixo do que a gente tem hoje, e a gente vai ter essa dívida que eu falei agora há pouco, uma dívida maior após a crise, tá? Seremos um país mais endividado do que somos hoje. Então, isso para o câmbio não é a melhor das combinações. Para juros, você perguntou também, como eu falei, a gente acha que a taxa Selic continua caindo, né? Ela caiu já para 3,75 nesse último Copom. Hoje a gente espera que no próximo Copom, que é no começo de maio, eles promovam mais um corte de meio ponto. Então a Selic indo para 3,25, tá? Até lá o Banco Central vai ter que atualizar suas projeções. Então, pela conta dele, pelas projeções dele, acho que tanto de inflação quanto de PIB, ele vai ter que rever para baixo, tá? O que justifica uma nova redução de taxa. E bolsa, eu acho que a gente demora para voltar àqueles patamares que a gente estava acostumado, de 100, 110, 120 mil pontos. Como eu falei, tende a melhorar com a queda da volatilidade, mas, de novo, quanto que a Bolsa vai subir depois disso depende do que a gente vai observar aí nas próximas semanas, ou seja, quanto tempo a gente tem que ficar preso dentro de casa. Quanto mais tempo a gente tiver que ficar preso dentro de casa, pior será a perspectiva para a Bolsa. Perfeito. Obrigado pelo posicionamento, Eduardo. A gente já está há 10 minutos aqui, quase para dar 1 hora. Eu tenho algumas perguntas, acho que aproveitaria o momento agora para fazer aqui, algumas perguntas de clientes. A gente faz uma outra pergunta e depois já abre para... Claro. Os participantes aqui realmente com as suas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Quer fazer, Mark? Não, eu pode fazer e depois já abre para participante. Tá, eu estou abrindo aqui via pergunta, Mark. Tem um cliente, ele pergunta de uma forma simples, porque eu sei que você é do fundo macro, mas sua especialidade é renda fixa, né? Por que os fundos de renda fixa, principalmente crédito privado, têm caído a cota?
O que aconteceu? A tal da marcação ao mercado, né? Por que isso aconteceu? Isso, acho que nos fundos de crédito privado, aí eu acho que você colocou bem, Daniel, a gente não está falando do Pacífico Macro, tá? No Pacífico Macro não tem crédito privado. Então, eu vou te responder o que eu conheço na indústria, tá? Ainda que não seja a indústria onde eu atuo diretamente. Sim. Mas o que eu percebo que aconteceu no mercado de crédito privado foi uma crise de liquidez muito grande, tá? Com essa crise que a gente está vivendo, o primeiro lugar onde o cliente foi buscar liquidez foi no fundo de crédito privado. E esses fundos de crédito privado tinham crescido muito. Então, dada a necessidade de pagar o resgate para o seu cliente, e muito fundo de crédito privado, o resgate é pago em D0, em D1, em D2, num prazo curto, o que o fundo tem que fazer? Tem que liquidar a sua carteira de papéis. E no que isso aconteceu, eu acho que gerou realmente uma crise de liquidez nesse mercado, ou seja, créditos tendo que ser vendidos a qualquer preço. E foi uma crise importante, né, que a gente não via. Eu acho que essa parte de liquidez, em algum momento, se estabiliza e tende a se recuperar. Tá? Então, acho que na parte de crédito, acho que foi isso, ou seja, um mercado, uma indústria que cresceu demais, muito grande, e um belo dia todo mundo pediu dinheiro de volta ao mesmo tempo. Tá? Foi um pouco isso que aconteceu. Eu acho que a liquidez resolvendo, eu acho que alguma hora tende a se resolver, deve estabilizar. Os preços atuais que a gente vê de crédito já são muito atrativos. Tá? A gente vê empresas AAA de primeira linha pagando CD mais 4. Então, se eu tivesse recursos num fundo de crédito hoje, eu não resgataria, tá? Obviamente, se eu precisar de liquidez, enfim, é outra situação, mas a esses preços, eu acho que o preço é mais para entrar do que para sair. Passada a crise, Daniel, então, daqui a 3, 4, 5 meses, a gente vai ter que ver como é que foi o efeito disso tudo nos setores e nas empresas. Então, por exemplo, companhia aérea sofre mais, né? Companhia aérea está tudo fechado, está tudo parado. Quando voltar, eu não sei em que ritmo volta, né? Vamos supor, ponte aérea, né? Rio-São Paulo. Eu estou no Rio, vocês estão em São Paulo. Se hoje voltasse, será que os voos vão ficar cheios de um dia para o outro? Eu acho que não, né? Até porque a gente aprendeu a usar esse Zoom, né? E a gente está vendo que, às vezes, a tecnologia substitui bastante isso. Então, o setor aéreo é um que deve sofrer um pouco mais. Redes hoteleiras, né? Parece que é um setor que sofre, né? Porque estão fechados. Restaurante sofre, alimentação sofre, shopping talvez sofra. Então, acho que passada a crise, a gente vai ter que ver. Aí volta o que eu já falei, né? Quanto tempo durou essa crise, né? Quanto tempo que as pessoas tiveram que ficar em casa, e ver qual foi o prejuízo em cada setor, né? Qual a liquidez, né? Com a capacidade de caixa que cada setor tinha, para aí sim poder ter uma visão de crédito melhor, ou seja, de risco de crédito. Hoje, o que a gente está vivendo, acho que foi o que eu respondi no começo, realmente uma corrida para sacar desses fundos que gerou essa remarcação, mas que, enfim, eu acho que boa parte do movimento talvez já tenha acontecido. Eu esperaria, né, em tendo recursos no fundo de crédito, eu acho que o preço agora é mais para entrar do que para sair. Foi mais um problema de pontual mesmo de liquidez, né? Eu acho que aqui já respondeu 2 perguntas. A Adriana tinha perguntado aqui sobre uma aplicação em fundo em debentures e que houve uma grande quantidade de resgate, o fundo fechou para resgates. Acho que está respondida a pergunta aqui. Tem uma pergunta, Eduardo, que eu achei interessante aqui. Eu acho que vamos lá. O pessoal vai querer ouvir um pouco aí. Não, tranquilo. Que eu fui até pegando um gancho já que você falou, Eduardo. A gente já sabe aqui, mas o público gosta de ouvir. Hoje, se você for numerar investimentos em ações, do menor risco ao maior risco, quais seriam? Por exemplo, banco não tem risco de corona, então esse é um setor que eu acho interessante.
se você pudesse enumerar esses setores, o público aqui gostaria de ouvir bastante isso aí. Eu vou até passar a palavra para a Marcela, tá? Como eu sou um gestor macro e de renda fixa, eu não estou tão em cima desses detalhes, então prefiro não correr o risco de falar algo que não seja extremamente preciso e correto. Ah. Mas a Marcela pode falar melhor nos fundos de bolsa da Pacífico, tá? A gente tem 2 fundos, o Pacífico LB e o Pacífico Ações. Que a gente tem feito? Porque eu sei que os gestores de bolsa têm aproveitado essa oportunidade para mudar bastante a carteira desses fundos, tá? Oi, pessoal. Então, rapidinho, acho que, como o Eduardo falou, acho que desde ali do Carnaval a gente aproveitou para fazer uma mudança relevante na carteira dos fundos de bolsa. Com certeza, o setor de bancos, a gente já estava fora há mais de um ano e meio, e foi um setor relevante. A gente voltou aí a ter posições grandes, tá? E aí a gente diversificou entre bancos, então o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, e hoje acho que é o setor mais relevante para os nossos fundos de bolsa. Como você falou, um setor que sofre, mas assim, menos, e nos preços que a gente está vendo hoje justifica a posição, tá? E a gente, além disso, a gente tem posições em commodities também, então a Vale é uma posição relevante dentro dos fundos de bolsa. A gente tem algumas posições mais ligadas a juro real de longo prazo, então seria uma BR Malls, por exemplo, dentro do setor de shoppings. E aí, reduções que a gente fez mais relevante, eu posso destacar, acho que principalmente o setor de saúde, que a gente tinha posições antes disso tudo acontecer e obviamente, dado a incerteza aí de tudo que pode acontecer, a gente preferiu reduzir, e algumas empresas específicas do setor de varejo também, que são empresas mais frágeis, tá? E, de novo, nesse momento todo, a gente está preferindo concentrar em empresas que têm uma gestão de mais qualidade e que estão a preços bastante atrativos. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é em relação a crédito, Eduardo. Você comentou que você acredita que há espaço ainda para uma queda de juros, né? Está em 3,75, pode chegar ali em mais 50 pontos base, né? 3,25. Você não acha que isso pode acontecer o efeito contrário do que é o esperado? Você baixa a baixa de juros, a curva abre e, na verdade, a gente já está vendo, né, empresas buscando juros e os bancos já estão aumentando os juros, né, já estão aumentando os juros para o crédito. Olha, essa pergunta é boa. Eu acho que a gente tem que separar 2 efeitos, tá? Muito do que a gente tem visto de dificuldade no mercado de crédito hoje e de abertura da curva longa está acontecendo não porque o BC está baixando juros, mas por causa de todos esses motivos que a gente já mencionou, né? Uma crise médica, sanitária, que virou econômica, que eu acho que há mais de 10 anos que a gente não via. Então, acho que isso que levou ao estresse de mercado e à abertura da curva longa. O argumento de que você baixar juros faz o juro longo subir e que, portanto, é contraproducente, deveria ter uma crença de que eu vou baixar juro agora, mas eu rapidinho vou ter que subir de novo. Tá? E para eu rapidinho ter que subir de novo, ou porque eu estou achando que o crescimento vai acelerar muito, que eu acho que não parece ser o caso, ou porque a inflação já está alta, que também não é o caso, ou porque alguma outra coisa acontecerá, o dólar talvez ir para 6, 7, que faça eu também ter que subir juro rápido. Eu acho que nada disso está muito no radar. Tá? Tem gente que fala que baixar juro agora não adianta nada porque ninguém vai tomar crédito. Mas se você acredita que baixar juro não ajuda, você tem que achar que subir juro não atrapalha, né? Por lógica. E eu acho que, claro, que subir juro atrapalha sim. Né? A gente estava aí falando de dificuldades no mercado de crédito. Então, a verdade é que quando você baixa juro, essa queda de juros ela funciona na economia por uma série de canais, que é o que a gente chama os canais de transmissão. Tá? O crédito é um deles, mas tem também a confiança, tem também o balanço das empresas, tem também a liquidez
são vários fatores que ajudam a economia a reduzir os seus custos de juros, né? Você pode renegociar uma dívida, enfim, são vários caminhos. Então, em havendo espaço na inflação, que é o que eu acho que há, e em havendo uma situação de queda do PIB importante, tá? Eu acho que a gente ainda claramente está num segmento no qual baixar juros ajuda, né? E, de novo, é o que o mundo inteiro está fazendo, né? Todos os bancos centrais de economias envolvidas baixaram o juro para zero, quem estava negativo ficou mais negativo, quase todas as economias emergentes estão baixando o juro, tá? Todas mesmo, até a Argentina baixou um pouco a taxa de juros, então não vejo por que, né, no Brasil seria diferente. Perfeito. Mark, mais alguma pergunta? Vou deixar em aberto aí. O Lucas mandou: o que vocês acham da utilização da Machine Learning para a escolha de investimentos, como fundos não conseguiram prever essa crise do coronavírus? Machine Learning, você está falando, né? Isso. Olha, a gente usa aqui, sim, técnicas como essa nos nossos modelos de projeção, tá? Então, eu até diria que onde a gente mais tem investido, talvez no último ano aqui, foi nessa parte quantitativa, tá? Da análise dos modelos de projeção. Então, todo dado aqui que é divulgado para o Brasil, dado de produção industrial, o dado de pesquisa mensal de comércio, a gente roda aqui milhares e milhares de modelos esses que são sempre diferentes, que vão se aperfeiçoando. Eu acho que a Pacífico tem hoje enfim, das melhores, realmente, um dos melhores instrumentais de projeção do mercado. Agora, usar esse tipo de técnica para prever acontecimentos, prever preços, é algo que eu ainda acho, enfim, tá longe aqui do que a gente vê, tá? Modelos quantitativos que eu conheço, que são utilizados na indústria, tem muito tipo ou de reversão à média, ou de seguidores de tendência. Então, enfim, pelo menos é algo um pouquinho diferente do que a gente faz aqui, tá? Então, aí, nesse caso, a gente não usa, mas a gente usa muito, sim, essas ferramentas para projeção econômica, tá? E para modelos de curto prazo de dados econômicos. Aproveitando então a questão até da outra questão dele aqui, como a gente não conseguiu prever o coronavírus, muitos clientes falam: poxa, como vocês não previram isso, tal? E muitos não conhecem o evento do Black Swan, né? Do Cisne Negro. Isso aqui o mercado não previa, e eu queria que você desse uma palavrinha em relação a essa questão do Black Swan, que seria o coronavírus, né, hoje. O chamado Black Swan porque a teoria, né, quem criou esse termo foi o Taleb, que tem um livro escrito sobre isso, que é a ideia de que é uma forma de ilustrar, né, o chamado evento raro, aquela coisa que acontece do nada, que ninguém espera, né? Então, isso, no mercado, passou a ser chamado um cisne negro. Então, você pode dizer que aquele dia de 17 de maio de 2017, quando todos saímos do trabalho e saiu na imprensa aquela história toda da JBS, né, que o Temer daria dinheiro para o Cunha, acho que foi algo nesse sentido, enfim. Aquilo foi um chamado cisne negro, ou seja, algo que veio do nada e que ninguém conseguia prever. Então, esse tipo de evento. E esse tema todo do cisne negro, acho que remete ao que eu falei no começo, da importância de se medir risco pelo cálculo de estresse. Porque você usar o cálculo de estresse é exatamente isso, você fazer a conta, vem cá, e se aparecer um cisne negro aqui hoje? Como é que o meu portfólio se comporta? Porque ele pode acontecer a qualquer momento, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que todo gestor deveria pensar assim, nós pensamos assim, desde que a gente fundou a Pacífico. Em relação ao coronavírus especificamente, se não era difícil de prever, eu acho que a dificuldade de previsão foi muito acreditar, foi não prever que as economias, que as autoridades tomariam as medidas que estão tomando de isolamento completo. Tá? Os sinais
os primeiros sinais do coronavírus que a gente teve da China indicavam uma taxa de mortalidade que não era tão alta como de outros vírus, como o vírus da influenza, H1N1 ou outros que a gente já viu. Tá? Na China, fora de Hubei, que foi o epicentro, no resto da China, a taxa de mortalidade foi em torno de 0,2. Tá? Então, acho que a maioria das pessoas esperavam que as políticas públicas a serem adotadas serão políticas mais focadas, ou seja, vamos evitar shows apenas, aglomerações grandes, mas acho que ninguém previu que o mundo ocidental todo caminharia para essas políticas de isolamento completo. Alguns países tentaram não fazer isso, Inglaterra principalmente. E a Inglaterra, o primeiro-ministro sofreu uma pressão gigante da opinião pública, baseado num estudo que até depois estava errado, para adotar essa política. Então, acho que criou-se esse medo de que qualquer morte tem que ser evitada. Eu acho que isso não foi antecipado. Alguns países, acho que vale mencionar, cada país tem adotado uma política diferente. Então, a gente falou, acho que o exemplo clássico é o da Itália, né, que já desde, acho que mais de 15 dias já está nesse isolamento completo. A Suécia, que é um país europeu, não tem isolamento nenhum. Tá? A Suécia não pratica medida nenhuma de isolamento. A política que eles têm são apenas recomendações. Então, tipo, se cuida, se você é idoso, se cuida, fica em casa, vamos tentar evitar aglomerações, mas não há nada obrigatório, nada forçado. E quando você vê a curva de contágio lá, a curva de contaminação, não é muito diferente da dos outros países. Tá? Então, isso te faz questionar, ou seja, o quão, de fato, eficazes são essas medidas. Muita gente diz que você tomar a medida de isolamento completo quando já é tarde demais, quando o vírus já circulou muito na sociedade, que talvez tenha sido o caso do norte da Itália, pode até ser contraproducente, porque você vai somar a um vírus que já está disseminado uma crise econômica gigante. Muita gente diz que, inclusive, você está trancando no mesmo teto, numa mesma casa, um idoso, um paciente de risco, com uma família jovem, pode ter o vírus e não ter o sintoma. Então, o que eu quero dizer com isso é que a incerteza tem sido muito grande, principalmente em cima dessas políticas que estão sendo adotadas. Tá? E cada um fez de um jeito. Então, a China fez de uma forma, o Japão foi totalmente diferente da China. Então, acho que muita gente achava que o mundo ocidental seguiria o que o Japão fez. O Japão não praticou isolamento social também não. Tá? O Japão testa muito pouco. O Japão só testa... e o Japão é quem tem a população mais idosa do mundo. O Japão só testa idoso após dias recorrentes de sintoma. Tá? Então, acho que foi muito difícil prever qual protocolo que as economias ocidentais adotariam. E acaba que a Itália adotou tardiamente um protocolo, que foi o protocolo usado em Hubei, o epicentro na China da crise, e está sendo seguida pela grande parte das sociedades ocidentais, até uma pressão muito grande para que isso seja utilizado, uma pressão da opinião pública. E aí, de novo, eu não estou fazendo julgamento, tá? Eu não sei o que é o certo, o que é o errado, eu estou apenas aqui tentando narrar os fatos. Talvez isso seja o certo para salvar vidas, eu não sou especializado nisso, eu estou apenas tentando descrever um pouco como aconteceu, e o nosso papel como gestor é mais ver a consequência econômica disso tudo. Tá? Perfeito. Eduardo, uma última pergunta aqui, só para deixar aberto aí para você. Agora é o momento dos multimercados? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que multimercado é um produto fantástico, tá? Eu sou suspeito para falar porque eu faço gestão de multimercado desde 98 a 22 anos. E eu acho que o fantástico disso é quando você acha que não tem oportunidade, a oportunidade aparece. Pode estar em bolsa, pode estar em renda fixa, pode estar aqui, pode estar lá fora. Então, acho que você ter seu recurso numa casa testada, numa casa que faz isso, né? Uma equipe como é o nosso caso, que faz isso há mais de 20 anos, que tem histórico, que já passou por isso, eu continuo achando que, em termos de investimento, é o mais versátil, é o mais completo, é o melhor. E, de novo, oportunidade agora tem. Tá? Então, é um produto que consegue proteger e aproveitar
a recuperação quando ela vier. Bacana. Bom, 1h10. Obrigado, Eduardo. Queria agradecer aí pela participação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente está à disposição. Marcela, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Depois, se surgir mais dúvidas, vocês mandem aí pelo WhatsApp que a gente responde também. Perfeito. E aí, obrigado. espero que da próxima vez a gente faça o presencial. Claro. Obrigado, Marcela. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau.